semana foi lançado o Planejamento Estratégico da Justiça Militar da União. No evento, o plano foi apresentado aos servidores pelo assessor de gestão estratégica, Aloísio Pinto. Quem fechou o evento foi o consultor e mágico Marcos Anqueta. Ele brincou com a plateia e mostrou que um bom planejamento resulta em uma eficiente execução. Gente, eu quero dizer o seguinte, eu não sou pai de santo e não faço milagre. O servidor também não faz milagre. O que a gente faz antes de subir ao palco é ter grandes planejamentos. Porque para fazer isso, precisamos ter habilidade, sim, uma habilidade que começa antes, num planejamento, de saber como fazer. E na hora de executar, precisa ter alguém para fazer. Após o evento, o assessor de gestão estratégica, Aloísio Pinto, falou sobre o planejamento estratégico e como está prevista a fase de execução do plano. O assessor começou a entrevista explicando que o planejamento estratégico apresentado atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O planejamento estratégico, na verdade, é uma resolução já antiga, acho que 2009, do Conselho Nacional de Justiça, para que seja implantada a gestão estratégica em todos os tribunais, né? Isso faz parte do contexto de modernização do judiciário, é a modernização da gestão do judiciário. É uma grande iniciativa que foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça. Como um recurso para garantir que as metas e iniciativas do plano estratégico saiam do papel, o Escritório de Projetos da Justiça Militar da União iniciou seus trabalhos. O escritório tem um papel importante na fase de execução do plano. Existe uma meta de 2011 no Judiciário, que é exatamente a criação e implantação do Escritório de Projetos para auxiliar, para contribuir para a implantação do planejamento estratégico, da gestão estratégica. Ele foi criado no contexto da execução do planejamento estratégico, né? Sabe-se, né, que a fase mais difícil da gestão estratégica, nós temos o planejamento estratégico e a execução do planejado. Então, a fase mais difícil é a execução. Então, o escritório de projetos, ele está dentro de um contexto do gerenciamento de projetos, em que é um recurso, um dos recursos, não é o único, que nós temos para garantir a execução do planejamento estratégico. O escritório de projeto ele está no contexto do gerenciamento de projetos, né? Então, ele é uma unidade central no gerenciamento e cabe a ele zelar pela padronização dos temas relacionados ao gerenciamento de projetos, zelar pela metodologia, pelo escolher e manter um padrão com relação às ferramentas digitais que são utilizadas nisso. Uma das prioridades do Escritório de Projetos neste ano de 2013 é investir na capacitação dos servidores da Justiça Militar da União para que eles possam gerenciar os projetos estratégicos. A partir de agora, nós vamos investir muito em capacitação, principalmente na capacitação básica do pessoal, tanto do escritório como dos potenciais gerentes de projetos. Estamos elaborando, junto com a diretoria de pessoal, uma trilha de capacitação que vai pegar desde os cursos mais básicos até cursos de alto nível, né? Digamos, vai ser uma carreira de gerenciamento de projetos dos servidores, e o alto nível que eu digo é MBA, pós-graduação e até a certificação PMP, né? Então, ao longo do tempo isso será conduzido. O escritório ele já vai agora, já vamos começar a atuar junto às, digamos, unidades líderes, né, assim chamado, dos projetos. Então, existem as unidades administrativas e até mesmo auditorias que conduzem projetos, e o escritório vai auxiliar na elaboração dos documentos de tramitação de projetos e assessorar ele em toda essa parte de metodologia e sistemática de tramitação, né?
O planejamento estratégico definiu metas e iniciativas para os próximos 6 anos. Segundo o assessor de gestão estratégica, as prioridades para este ano já foram estabelecidas. Ele explicou como deve ser a rotina de trabalho. O ministro-presidente ele já estabeleceu, dentro das iniciativas que estão previstas no planejamento estratégico, ele já estabeleceu uma priorização dessas iniciativas. Então agora, seguindo exatamente essa sistemática que foi criada, as unidades líderes vão então propor o que se chama de proposta de abertura de projetos. Então eles vão propor esses documentos e aí ele segue toda uma sistemática e metodologia, vai até a avaliação nas RAI, que existe um grupo, um comitê executivo do planejamento estratégico, Comitê Executivo Estratégico, e eles se reúnem na RAI, e nessa RAI, então, dentro desses projetos prioritários do presidente, ouvido o setor de orçamento, então será definido então, os projetos que vão ser executados. Para tirar as ideias do papel, o servidor da Justiça Militar da União será o protagonista desta história. A participação do servidor é sempre fundamental, né? Sem a participação do servidor, mesmo aquele lá no final da linha, não haver na participação o envolvimento dele, não tem como executar o planejamento estratégico. Nessa fase agora, quando forem ser elaborados aqueles que eu citei, propostas de abertura de projeto, quem for fazer isso, né, os setores líderes, as unidades líderes, eles vão aqui, entre outras coisas que devem ser consideradas, eles vão aqui na assessoria aqui de gestão estratégica, na parte de planejamento estratégico, e acessam o trabalho que foi feito pelos servidores lá na elaboração. Então, lá existem, né, aqueles pontos fortes, pontos fracos, causas e consequências dos problemas e as medidas que foram sugeridas pelos servidores. Então, elas serão consideradas agora na elaboração desse projeto. Obviamente que algumas dessas medidas já são hoje iniciativas que estão lá no planejamento estratégico. Outras vão ser incluídas agora ou não, depende da avaliação que vai ser feita, né? Se são pertinentes ou não entrar, mas elas entram dentro do projeto, no escopo do projeto. E durante a execução, obviamente que eles participam nisso, né? Muitos deles serão gerentes de projetos, né? Serão capacitados a serem gerentes de projetos também. Para garantir a participação de todos na execução do planejamento estratégico, 5 servidores contaram histórias de suas conquistas e o que foi determinante para alcançar as metas pessoais. A ideia foi compartilhar experiências para motivar os servidores a somar talentos na fase de execução do plano. Mas é totalmente uma construção coletiva, né? Eu sempre acreditei, o trabalho não é uma pessoa só, é impossível, uma andorinha só não faz verão, aí, né, aquela história. O trabalho é sempre de equipe, né? E, obviamente, eu até coloquei lá, a gente às vezes fala, né, que o planejamento é criatividade, são ideias, e depois executar. Executar é trabalho, né? Você vai pegar a mão na massa e trabalhar. Mas não é só isso. Para você fazer também a execução, você precisa das ideias, você precisa da criatividade das pessoas. Então, obviamente que sempre uma pessoa ou outra ali, né, nesse trabalho, o grande valor do trabalho de equipe é esse, surgem ideias melhores, ideias de como fazer, de como conduzir aquelas coisas de uma forma melhor. Então, é fundamental isso aí.